E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio e o Felipe, e hoje nós iremos ver as progressões geométricas e as progressões aritméticas, beleza? Vamos começar então pelas progressões aritméticas, que são mais simples, e depois passaremos às progressões geométricas. O que é uma progressão aritmética, ou PA? A definição diz, é uma sequência numérica da qual a partir do segundo, cada termo é igual à soma do seu antecessor, com uma constante denominada razão, que por exemplo fica mais fácil de vermos. Por exemplo, 2 é o nosso termo inicial, 4 é o nosso o segundo termo e 6 é o termo seguinte. Nós podemos verificar que eles vão aumentando de 2 em 2. Então podemos verificar que a constante dessa PA é 2. Essa constante é chamada de razão e é representada pela letra R. Dependendo do valor de R ou da razão, a progressão aritmética pode ser crescente, constante ou decrescente. Vamos ver. Quando a PA é crescente, a razão é maior que zero, então todos os elementos estarão de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Na PA constante, em que a nossa razão é igual a zero, então todos os elementos serão todos iguais. E na PA decrescente, em que a nossa razão é menor que zero, então todos os elementos estarão na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. O termo geral da PA, da progressão aritmética, é dado pela seguinte equação. AN, que é o termo geral da equação, igual a 1, que é o primeiro termo da PA, mais o número de termos, menos 1, multiplicado pela razão. O AN, nosso último termo da razão, da progressão aritmética, na verdade. A1, o primeiro termo da progressão aritmética, e R é a nossa razão. Agora vamos ver a soma da progressão aritmética, em que N é o total dos termos da PA, A1 é o nosso primeiro termo da PA outra vez, a N é o último termo da PA e N é o total de termos da PA. E a nossa soma é dada pela seguinte equação, em que a soma é dada por A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Tá, muito beleza, vamos lá para o exemplo. A soma dos n primeiros números pares positivos é 132. Encontre o valor de n. Bom, antes de começarmos, a gente tem que primeiro descobrir qual que é a PA desse problema aí. O problema fala que a soma dos n primeiros números pares, ou seja, a nossa PA é composta basicamente de números pares. Aí qual que é o nosso primeiro número par que temos? É 2. Né? Então aí a gente forma a PA de que é o número 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim consequentemente, já que números são apenas pares. Aí, então a gente vai tirar os dados do problema. Nós temos que a nossa razão é 2, né? Já que é de par, e par vai de 2 em 2. Nós temos nosso primeiro termo, que também é 2. E nós temos o valor que a soma dos números dessa PA, que o problema nos deu, que é 132. Aí você sabe lá que a fórmula da soma dos números é Sn, que é igual a 1 mais a n vezes n, tudo dividido por 2. Aí você fala assim, só jogar na fórmula e resolver. Só que na hora que você percebe que ainda falta um valor, que é o AN. Então, se a gente jogar nessa forma direta assim, a gente vai acabar tendo uma equação com duas incógnitas. Então, a gente não vai ter uma solução para ela. Então, antes de mais nada, a gente tem que descobrir o valor do AN. Então, vamos usar a fórmula da termo geral da PA, que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Muito bem, vamos seguir a sequência. A N vai ser igual a 2, que é o nosso primeiro termo, mais o N, que é o que a gente não tem, né, que também queremos descobrir lá no final, menos 1 vezes 2, que é a nossa razão. Aí a gente vai ter que a N vai ser igual a 2 mais 2N menos 2, né, multiplicando 2 vezes N, 2 vezes menos 1. Tem isso aí. Aí a gente vai chegar à resposta final de que o nosso N vai valer 2 vezes o valor do N. Achando o valor do AN, a gente vai poder jogar lá naquela forma da soma dos números da PA, né? Jogamos lá na fórmula e a gente vai lá substituindo no lugar de cada um. A gente vai ter, 132, que é o valor da soma, que vai ser igual a 2, que é o nosso primeiro termo, mais 2n, que é o valor do nosso último termo, vezes o n, que é o nosso número total de termos, dividido por 2. Agora, você percebe que quando a gente for calcular isso, a gente vai ter apenas uma única incógnita, que é o n.
Então vai ser muito mais fácil de achar o resultado. Vamos fazendo a multiplicação e resolvendo tudo de forma mais direta para poder ser mais rápido. A gente vai ter n ao quadrado mais n menos 132 vai igual a zero. Aí a gente chega numa equação de segundo grau. E nessa equação de segundo grau a gente vai resolver pelo teorema de Bhaskara, né? Utilizando a fórmula dele lá, que é n, que no caso é o valor da igual que a gente quer achar, vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Lembrando que o a é o número que acompanha a letra, a incógnita que está elevada ao quadrado, o b é o valor que acompanha a incógnita e o c é o valor restante que sobra, né? Vamos ver, substituindo aí tem aqui gente que menos b, o número que acompanha o n que está sozinho, que é o valor de b, é 1, então menos 1, mais ou menos o valor que acompanha b é 1 ao quadrado menos 4 vezes o número que acompanha a incógnita ao quadrado, que é o valor do a, que é 1, menos o número restante lá, que é o c, que é o menos 132, v dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Fazendo essa continha aí, a gente vai chegar aqui, n vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 529 dividido por 2. Aí então, passando aí a gente vai ter n que vai ser igual a menos 1, mais ou menos a 23 dividido por 2. Fazendo isso, a gente vai chegar a duas soluções, onde que n vai ser, primeiro a gente vai fazer a conta com menos 1 mais 23, e a gente vai achar o valor de 11 dividido por 2, o valor de 11, e depois menos 1 menos 23 dividido por 2, que a gente vai achar o valor de menos 12. Como a gente está trabalhando com uma equação par e crescente, se a gente utilizar o menos 12, a equação vai ser decrescente, então a gente logo vai eliminar ele, chegando à resposta que o valor do n que é de 11. Muito bem, agora a gente vai falar sobre as progressões geométricas. Podemos definir progressões geométricas, APG no caso, como uma sucessão de números reais obtida, multiplicando o número anterior por uma quantidade fixa R, chamada razão. Então vai ser igual a PA, porém a única diferença é que a gente não vai somar, a gente vai multiplicar. Exemplo, né? A gente tem uma PA aqui que é composta de 1, 2, 4, 8, 16 e consequentemente vai sequência lá. Essa sequência é uma PG, né? Porque você percebe que de 1 para 2 a gente multiplicou por 2, de 2 o 4 é o dobro, e o 8 é o dobro de 4, então a nossa razão aqui vai ser 2, porque a cada número a gente vai multiplicando por 2. Bom, então vamos direto para a fórmula do termo geral de uma PA e da soma dos termos. O termo geral de uma PG, perdão, antes eu falei PA, mas é PG, é igual a n, que é igual a 1 vezes o r elevado ao n menos 1. E a soma dos termos de uma PG é o Sn, que é igual a 1 vezes o r, que é elevado a n menos 1, dividido por r menos 1. E o valor das letras continua a mesma coisa, como a n é o último termo da PG, a 1 é o primeiro termo, o r é a razão, o n é o número total de termos e a Sn é a soma dos termos da PG. Vamos ver agora um exemplo da aplicação da PG. Sabendo que uma PG tem como primeiro termo 4 e razão 2, define a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Vamos buscar a fórmula e agora vamos substituir os valores na fórmula, em que A1 é o nosso 4, em que 2 é a nossa razão e temos menos 1. E considerando que n é os 10 primeiros termos, então temos 2 elevado a 10. Fazendo as multiplicações, vamos obter o valor de 4 vezes 1023, tudo sobre 1. Multiplicando novamente, 4.092. É a soma dos 10 primeiros termos dessa PG, dessa progressão geométrica. Obrigado, gente. Inscrevam-se no nosso canal e qualquer dúvida, ponham nos comentários. Não esqueçam de dar joinha também. É isso aí, falou galera, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo e em breve provavelmente iremos postar mais.